Olá Sorocaba, olá região. Nós estamos aqui na LTV Sorocaba para mais uma vez tratar de um assunto que causou uma grande repercussão, que foi um acidente ocorrido na Castelinho, popular Castelinho aqui na cidade de Sorocaba, lá no dia 4 de setembro, no domingo, que acabou se tornando um acidente grave e resultou em um óbito. O óbito de uma moradora aqui de Sorocaba, Adriane Maria Galão, ela que tinha 50 anos. Na ocasião, ela sofreu esse acidente gravíssimo, foi encaminhada para o hospital, ficou vários dias lá, se não me falha a memória, 11 dias internado, e depois, infelizmente, não resistiu aos ferimentos e acabou falecendo no hospital. Alguns fatos chamam a atenção neste acidente e é por isso que nós vamos tratar deste assunto aqui. Quando aconteceu o acidente, a Adriana estava voltando da igreja pela Castelinho e aí um veículo Porsche, cujo condutor estava bêbado e em altíssima velocidade, colidiu na traseira do veículo da Adriana e o impacto foi tão forte, mas tão forte, que o carro da Adriana chegou a capotar, ficando totalmente destruído, deixando ela presa entre as ferragens. O motorista do Porsche, na ocasião, mesmo realizando o teste do bafômetro e comprovando a embriaguez, ele confirmou que estava em alta velocidade e foi colocado em liberdade. Ele não foi detido, não foi preso, né? Na ocasião, o delegado de polícia afirmou que não iria realizar a prisão do motorista do Porsche porque ele era réu primário, tem residência fixa, falou também que ele permaneceu no local até a chegada do socorro. Então, por esses quesitos, o delegado optou por não efetuar a prisão ali deste rapaz, deste motorista, mesmo diante de toda esta situação. Só para vocês terem uma ideia, né? Esta que você está vendo aqui é a Adriane, né? Adriane Maria Galão, que infelizmente veio a óbito. E olha só, gente, este é o veículo, esta é a situação que ficou o veículo da Adriane depois do acidente. Totalmente destruído, não sobrou nada do carro. Situação triste, causou uma comoção muito grande nas mídias sociais. Então, hoje nós vamos conversar aqui no programa com o marido da Adriane, o Osério Pereira. Ele vai falar um pouco para a gente sobre essa situação. A gente imagina o quão difícil é, mas ele aceitou falar aqui com a nossa equipe, até para trazer alguns detalhes importantes sobre esta situação, sobre esse caso. Osério, eu não tenho palavras para descrever o que você está sentindo e a gente não consegue nem falar que a gente sabe o que você está sentindo, porque é impossível, né? Só quem passa sabe a dor que sente. Então eu queria agradecer de você conversar com a nossa equipe, mais uma vez em nome da ELTV Sorocaba, externar os nossos sentimentos. E aí eu gostaria que você falasse um pouco sobre essa situação, explicasse alguns detalhes, né, que você falou que acabou não sendo divulgado e que são importantes para as pessoas entenderem todo o contexto do que aconteceu. Boa tarde. Boa tarde, Elton. Então, infelizmente, como eu falei para você, eu nem trato esse assunto como uma fatalidade, sim como uma irresponsabilidade, né? De alguém que passa a tarde, né, ingerindo bebida alcoólica e pega um carro de luxo e resolve acelerar, né? E o resultado a gente viu o que aconteceu, né? Eu estava aqui no domingo, dia 4, e por volta das 21 horas e 10 minutos, eu recebi uma ligação, né, com um número diferente no meu celular, uma pessoa falando que a minha esposa havia sofrido um acidente automobilístico, né? No primeiro momento eu achei estranho, né? Ele falou que ela pediu para ligar e ele ligou para mim e eu fiquei meio assim, mas ele deu detalhes e que, né, realmente levou a crer que, né, era uma ligação mesmo e que era a Adriane mesmo que havia pedido para ligar. Mas eu perguntei para ele da situação na hora, né? E ele falou, não, ela tá bem e só que tá, né, esperando aqui, o pessoal tá vendo aqui para socorrer ela, mas eu jamais imaginava, né, o que eu ia encontrar a hora que eu cheguei no local, que foi logo em seguida, porque eu moro aí do acidente até a minha residência, tá mais aproximadamente uns 6 quilômetros, né? E assim que eu tomei ciência, eu fui correndo para lá, né? Eu já estranhei a hora que eu vi no caminho
né, um monte de viatura de resgate, né, e a viatura de apoio para fazer o socorro, né, do acidente. Inclusive, achei que tivesse mais carros envolvidos, né, pelo tanto do aparato lá do pessoal para poder fazer esse resgate da Adriane. Aí cheguei no local, né, a Adriane ainda estava presa nas ferragens, gritando de dor nas pernas, nas costas, ela estava consciente, né, foi ali auxiliada por pessoas que pararam o carro no local ali, inclusive na questão de não deixar, né, ela desacordar, para não, né, toda aquela questão, né, de prestar socorro. Fiquei um tempo lá esperando, aguardando as equipes, né, que levou aproximadamente uma meia hora, 40 minutos para tirar ela das ferragens. Enquanto isso, me dirigi até, né, o veículo, o Porsche, né, o condutor extremamente fora da normalidade, o cara estava totalmente, né, alheio à situação. Perguntei para ele o que havia acontecido, ele simplesmente me respondeu que achava que tinha batido num carro, né? Então, eu extremamente nervoso na hora também, né? Deus me deu força, sair de perto dele, porque eu não aguentava uma situação daquela, né? Uma pessoa daquela situação, né, não tinha noção da gravidade, né, da conduta que ele tinha praticado. Em seguida, né, fiquei aguardando ali, né, e o carro dele bastante danificado na frente também, não tinha condições de rodar, aguardando a chegada da polícia rodoviária, que até então não havia chegado. Chegaram os dois policiais rodoviários, né, eu acompanhei pessoalmente a abordagem. Abordaram, pediram para fazer o teste no etilômetro, foi feito o teste, deu 0,49 milímetros, né, de álcool no sangue dele, acusando aí a embriaguez. E imediatamente o policial rodoviário deu voz de prisão pro motorista do Porsche, algemou e colocou na viatura, né. No primeiro momento, como eu acompanhei todo esse trâmite, né, eu pensei, deixa eu agora acompanhar né, o resgate que fazia 5 minutos que tinham saído com a Adriana ali do local. Agora, amanhã de manhã, eu vou até algum estabelecimento, né, onde ele foi detido para ver quais são as providências. E nesse primeiro momento saímos e fomos até a hospital regional, né, até então sem saber qual que era, né, a real gravidade, né, o que havia acontecido com a Adriane, na esperança de que, né, fosse mais um susto, haja vista que ela estava gritando, a gente sabia que era uma situação grave pelo estado do carro, a gente até, né, mas torcendo para que não fosse uma situação tão grave, né. Quando a gente chegou no hospital regional, por volta de umas 10h30, 20 para 11, né, passado um tempo, o médico lá, o socorrista lá, o médico da emergência do hospital regional, nos atendeu, e aí foi um choque, né, quando ele trouxe toda a situação, né, de que havia os ferimentos que tinha causado na Adriane, né, com lesão de coluna, perfuração dos 2 pulmões, fratura nas 2 clavículas, 4, 5 costelas quebradas, então foi um negócio assim bem impactante para Bem nós. grave. E aí a gente, né, inclusive com a informação de que ela tinha, né, já na chegada com uma parada cardiorrespiratória, e a gente ficou assim bastante, né, preocupado, porque o estado realmente, como o médico havia passado para nós, era gravíssimo. E a gente passou ali a noite, né, na frente do hospital, em oração, avisando, né, os familiares, né, do que havia acontecido, até todo mundo perplexo, assim, sem entender a situação, sem acreditar naquilo que estava acontecendo. E passamos aquela primeira noite, assim, com aquela sensação de que a gente, né, ia receber uma notícia pior. Mas passou a primeira noite, de manhã, né, me dirigi até o plantão da Zona Norte para pegar o boletim de ocorrência e ver onde que estava, né, assim, crendo, né, que pelo menos haviam detido, né, o motorista para maiores averiguações, até por uma oitiva mais. Cheguei no plantão, fiquei sabendo que o delegado lá, que estava no dia lá, havia liberado ele porque, segundo o delegado, né, é até uma brincadeira, uma coisa dessa, segundo o delegado, ele havia permanecido no local e prestado auxílio à vítima, estava desde o começo, né, como uma pessoa na condição que ele estava tem condições de oferecer ajuda para alguém, né, nenhuma. E outra, né, pela condição de embriaguez também, o cara comprovou que ele estava embriagado,
E mesmo assim, né, ainda tive que ouvir um absurdo de uma pessoa que estava lá, que não um delegado, que isso era discricionariedade, né, da autoridade policial. Quer dizer, então, né, eu sou formado em direito também, a gente tem alguma noção. A gente ouve besteira de pessoas que totalmente despreparadas e que deveriam estar ali para prestar, né, um auxílio né, a forma correta, para que pelo menos nessas horas os familiares ficassem um pouquinho mais tranquilos, né, frente, né, acreditando em que pelo menos a lei ia ser cumprida. Mas não, chegamos lá, havia liberado nesse argumento umas histórias mais esdrúxulas, falando que quando ele bateu na traseira, o trânsito estava parado, hora alguma o trânsito parou. Isso a gente está, né, acompanhando a investigação que hoje corre pelo 6º DP de Sorocaba, né, levantando as provas, né, até por evidências, né, eu após o acidente eu parei, vi que não tinha nem marca de frenagem na pista, não sou nenhum perito, não sou especialista, mas dava para ver que o impacto, né, pela violência do impacto, foi um impacto direto no carro dela, né, pelos danos causados no carro assim, foi uma coisa bem, bem brutal. E a gente esperava um pouquinho mais, né, dessa parte. Não vou falar para você da conduta do motorista do carro, porque o cara estava, né, totalmente fora da realidade. Mas as autoridades, que, né, no caso ali, que foi apurar ali, para ter um pouquinho mais de respeito, né, e tomar parte e pensar que, né, existe toda uma consequência. E aí foi lavrado um boletim de ocorrência como lesão corporal culposa, com todos os dados ali, um BOPM ali lavrado, inclusive colocado no BOPM que ele estava com a sua CNH vencida desde 2019, né? Meu Deus. Irregular. Além da alta velocidade, ter, né, ingerido álcool, ainda estava com a CNH vencida. Quer dizer, todo um, né, um contexto para que pelo menos ele fosse encaminhado para uma audiência de custódia, né, para uma avaliação aí do Ministério Público e Judiciário, para que analisasse um pouco mais a fundo, né, essa conduta dele. Não que não tenho, quero deixar bem claro, não tenho nada pessoal, não sei quem é o motorista, não sei de onde ele é, mas o ato que ele praticou, né, ele tem que arcar com as consequências. E assim, não penso nem em questão financeira, porque o que a gente tem de mais Sim. valioso, que era a vida da Adriane, a gente já não tem mais, entendeu? Então, Uhum. mas assim, que não volte a acontecer esse tipo de coisa, né, com outras pessoas, para que não passe, né, o desespero e a angústia que a gente passou, né, nesses 12 dias aí que a Adriane permaneceu lutando com a vida aí, né, entre a vida e a morte, né, sofrendo, e não tinha, a situação dela realmente era muito grave e aconteceu o que a gente não queria que acontecesse, que era o óbito dela, né? Então, inclusive, solicitei junto à Corregedoria da Polícia Civil do Estado de São Paulo, né, a questão para abertura de procedimento, né, para ver que tipo de critério, né, a autoridade policial, né, adotou no dia, mesmo mediante toda a documentação em mãos, né, que ele tinha ali o conhecimento do BOPM, para ele liberar, né, o preso sobre um frágil argumento de que ele permaneceu no local. Ele não tinha condições nenhuma de sair do local ali, né, por questão do carro. Não sei se ele fez alguma ligação pedindo socorro, porque eu tenho pessoas que estavam lá na hora que cheguei no local, inclusive pessoas passaram, né, o número do telefone, que acompanharam, que viram o acidente, contando, né, a realidade da história, indignadas com aquilo que foi, né, inseridas no boletim de ocorrência, né, quando você pega a primeira página do boletim de ocorrência, né, que inclusive está na minha posse, quando coloca lá flagrante, a autoridade policial coloca que não, né, então, assim, é difícil explicar esse tipo de coisa. Eu gostaria, né, de ouvir da boca dele, se isso não for flagrante, o que é flagrante, né, e o que um cara desse, né, está fazendo à frente, né, de um órgão tão importante que é a Polícia Civil e tomando decisões, né, totalmente contraditórias, né, isso que deixa a gente bastante indignado, não nós, né, a família em geral, a população em si, né, cansada já né, de ver esse tipo de atitude, e volta e meia a gente vê aí, é normal, pessoas embriagadas aí causando tragédia aí nas famílias. É interessante o que você citou, porque nós fizemos a cobertura do acidente e nós conversamos com uma pessoa que presenciou o acidente, um motociclista. Até se o pessoal assistir a matéria que nós fizemos lá no dia, vai ouvir o áudio desse motociclista.
E ele fala o seguinte: esse motociclista estava na Castelinho, ele estava na faixa esquerda, e aí ele viu um veículo vindo numa velocidade muito elevada. Ele jogou para o lado direito, e esse veículo, ele até fala, ele cita o seguinte, que esse veículo passou a pelo menos 200 por hora do lado dele. E aí ele fala que ele estava numa subida, pouco depois ele escutou um barulho, que foi a batida, e não havia trânsito parado nem nada. Ele falou que realmente o que aconteceu foi a colisão do Porsche na traseira do Perfeito. veículo da sua esposa, por conta do excesso de velocidade do Porsche. Isso que nós estamos falando aqui é de uma pessoa que testemunhou, ele não viu o acidente, mas ele viu segundos depois a situação lá, e aí ele até comentou com a gente que ligou para a polícia rodoviária, informou da situação, e realmente isso que você comentou chama atenção, né? É claro que em qualquer caso de acidentes assim, o delegado ele tem esse poder de definir se a pessoa vai ser detida ou não, mas diante de todas essas nuances, diante de todos esses detalhes, o próprio condutor afirmou ou confirmou a embriaguez. Nem precisava do teste porque o próprio condutor ele confirmou que estava embriagado. Ele confirmou que estava numa Sim, sim. festa e que passou o dia bebendo. Ele também confirmou o excesso de velocidade. Ele, segundo as informações, ele falou para a polícia que estava realmente numa velocidade muito acima do compatível com a via. Agora, o que chama a atenção é que você citou que a polícia rodoviária deu a voz de prisão para ele, só que quando chegou à delegacia que ele foi colocado em liberdade. Foi isso que aconteceu. Exatamente, exatamente. Eu presenciei pessoalmente, né? Vi a hora que o policial, né, fez o teste, acompanhei o teste de quilômetro dele, né? Foi algemado, dado voz de prisão. E aí foi nesse momento que eu fiquei um pouco mais tranquilo, porque nesse momento, acho que uns 5 minutos, o corpo da. Não. A Adriana tinha acabado de sair ali, né? Tinha tirado ela da ferragem, já tinha ido pro socorro. Aí eu fiquei mais preocupado. Falei, bom, essa primeira parte amanhã, né? Na sequência eu vejo que agora, né? Pelo menos a primeira parte aí, né? Em relação ao condutor do Porsche, eu fiquei um pouco mais tranquilo nesse sentido, porque eu sei que se a gente não acompanha, e as coisas às vezes podem acontecer, infelizmente aconteceu, né? Não deu pra gente ficar, porque foi comunicado, inclusive na hora do momento que eu vi o bombeiro comunicando, né, falando que é grave, né, cor vermelha, quer dizer, foi passado isso aí, a autoridade policial, ela tinha condições de saber que não foi um acidente comum, porque se fosse só danos materiais, sem vítimas, ele lava o boletim de ocorrência, discricionariedade dele, como falou, acho que não sei se é investigador lá, quem que veio falar comigo, concordo, mas havia vítima grave, então ele teria que ter pelo menos um pouco de cautela. E se ele tivesse alguma dúvida, né, ele que se dirigisse ao local dos fatos, para que ele pudesse constatar pessoalmente, né, o que ele podia relatar no boletim de ocorrência. Porque algumas informações que veicularam em alguns canais de imprensa aqui de Sorocaba, colocando que o trânsito estava parado, que ele prestou socorro, né, tudo coisa assim que está sendo, né, apurado aí, né, pelo CSDP, né. Inclusive, eu, né, juntei algumas testemunhas que estavam no local, inclusive que se ofereceram, né, para testemunhar, porque viram o acidente e viram qual foi a realidade das coisas. As pessoas que ouviram essas matérias na televisão, elas entraram em contato comigo indignadas, pessoas que nunca nem conheço, né, me ligando e falando que realmente havia acontecido, né, pela dimensão né, do que aconteceu, do impacto, da forma que ficou o carro dela, das lesões provocadas nela. Assim, o pessoal ficou bastante assim consternado aí, a sociedade toda, né, as pessoas que viram, que acompanharam, indignadas com o que estava sendo, né, aí veiculado aí pelos canais de imprensa. E não é para menos. Olha, eu gostaria de agradecer a sua participação. Claro que nada traz a sua esposa de volta, mas realmente é importante, pelo menos, que a justiça seja feita, né? Porque isso, por mais que não traga ela de volta, causa um alívio, como você disse, saber que isso não vai acontecer com outras pessoas, pelo menos. Perfeito. Nada pessoal, nem sei, não quero saber quem é o condutor do veículo, né? Só espero que ele, né, seja responsável, né, pelo ato praticado, né? A partir do momento que a pessoa ela, né, ingere bebida alcoólica, ela
pega um carro em alta velocidade, ela está temporariamente, né, impedida de dirigir, já que ele estava com sua CNH vencida. E ele sai numa velocidade dessa, então quer dizer, não dá para você falar que o cara agiu com culpa. Pelo menos ele assumiu o risco, né, de praticar o que ele praticou, né, e pelo menos se ele assumiu o risco, ele assume, né, numa condição de um dolo eventual, e precisa ser aí, né, melhor esclarecido. A gente está numa prévia aqui, e acredito que tudo indica que, né, as coisas são a realidade, aquilo que a gente está passando hoje vai ser levantado, os documentos aí comprovarão a versão, né, e realmente vai ver que esse cara, né, esse motorista aí, ele tem que pagar pelo aquilo que ele praticou, pela conduta dele. Não tenho nada pessoal, não conheço, mas é o mínimo que se espera. Exatamente. Olha, mais uma vez obrigado e novamente nós externamos os nossos sentimentos pelo ocorrido. Obrigado, eu agradeço você, a produção do programa aí, né, por essa oportunidade que a gente tem. Ninguém aqui quer, né, ser sensacionalista, apenas que apure, né, com a verdade os fatos que ocorreram, né, para a gente ficar um pouco mais tranquilo. Eu sei que nada substitui, né, a vida de uma pessoa, mas para que outras pessoas não passem o que a gente está passando, porque é complicado, cara. Exatamente. Eu agradeço também a você que acompanha a LTV Sorocaba. Como o próprio Osélio disse, a nossa intenção jamais é fazer um jornalismo sensacionalista, mas como causou muita comoção nas mídias sociais, as pessoas pediram para a gente apurar mais este fato, entrar mais em detalhes, por isso que nós resolvemos trazer esta entrevista. Obrigado a todos, um grande abraço e até a próxima.